Fala pessoal, vamos iniciar aqui a nossa jornada pelo estudo da matemática, começando por um assunto muito interessante da matemática básica, o sistema de numeração decimal. Pessoal, meu nome é Daniel Marinho e aqui nós vamos estudar matemática em altíssima qualidade para que você possa alcançar a sua aprovação. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a formação dos números, vamos entender como funcionam as classes e as ordens e também vamos ver como esse assunto costuma ser cobrado em provas, beleza? Então prepare o seu material, preste bastante atenção e vem comigo. Muito bem, partindo então para o tema da nossa aula de hoje, vamos começar a entender agora como funciona o nosso sistema de numeração. Olha só, o nosso sistema de numeração ele é decimal. Já já você vai entender por que decimal. Ele foi criado pelo povo hindu e depois foi divulgado na Europa pelos árabes. Por isso também é conhecido como sistema indo-arábico. Esse sistema é formado por 10 símbolos matemáticos que nós conhecemos como algarismos. E esses 10 algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E com apenas esses 10 algarismos é possível formar infinitos números. É claro que você, assim como eu, nós fomos habituados a trabalhar com esses algarismos desde os primeiros anos de vida escolar. Então a gente faz isso com tanta naturalidade que alguns detalhes acabam passando despercebidos. E adivinha? São justamente esses detalhes que costumam ser cobrados em prova. Mas para que você não fique na dúvida, nós vamos realizar aqui uma pequena contagem de objetos, dando atenção justamente para esses detalhes. Então preste atenção e acompanhe comigo. Imagine que eu queira contar um determinado objeto, que aqui eu vou representar por essa figura. Então perceba que para cada quantidade de objeto, um símbolo pode ser atribuído. Então aqui, para essa quantidade que está aqui, a gente atribui o símbolo 1. Se eu acrescentar, eu vou ter o símbolo 2. Se eu colocar mais um objeto, eu vou ter o símbolo 3. Perceba que para cada quantidade, eu tenho um símbolo diferente que representa. O objetivo aqui não é ensinar você a contar, e sim que você perceba certos detalhes que já já a gente vai ver. Beleza? Então, para essa quantidade que eu acabei de colocar aqui, eu também tenho um símbolo que representa, que nesse caso é o algarismo 9. Beleza? Até aqui, tudo bem. Agora perceba que quando a gente chega nessa quantidade, se eu resolver acrescentar mais um objeto aqui a essa quantidade, eu não vou ter mais um símbolo que representa essa quantidade. Dentro do sistema de numeração decimal, não existe um símbolo que representa essa quantidade. Isso porque eu já utilizei todos os símbolos aqui que eu tinha disponível do 0 até o 9. Então, como que a gente resolve esse problema? O sistema de numeração ele transforma essa quantidade em um grupo. E agora nós vamos usar uma estratégia para representar essa quantidade. E qual seria essa estratégia? Nós vamos utilizar agora 2 símbolos ao invés de um só. Então aqui nós vamos ter 2 algarismos para representar. E cada um desses algarismos vai ter a sua função. O algarismo que eu adicionei à esquerda, ele tem a função de me dizer quantos grupos iguais a esses eu tenho formado. Nesse caso, eu tenho um grupo. E o algarismo da direita vai me dizer quantos objetos estão sobrando fora do grupo. Nesse caso, eu não tenho nenhum objeto, por isso eu coloco 0. E aí eu formei a combinação do algarismo 1 com o algarismo 0, e nós formamos o número que nós conhecemos como número 10. Suponha então que eu continue contando aqui e acrescentando objetos. Por exemplo, mais esses objetos. Aí eu vou apagar esse 0, e aqui eu vou ter um grupo completo formado e mais 3 objetos sobrando. Então eu formei o número 13. De modo que, se eu completar isso aqui, dessa forma que está aqui, ó, eu vou ter um grupo formado completo e mais 9 objetos sobrando. E formei o número 19. Então, se eu acrescentar mais um objeto a essa quantidade, o que, que a gente vai ter? O mesmo raciocínio anterior. A gente vai formar um novo grupo e aí a gente vai ter 2 grupos. Portanto, nosso número vai ficar o seguinte. Esse primeiro algarismo ele vai ser 2, porque agora eu tenho 2 grupos. E esse aqui vai ser 0, porque eu não tenho nenhum objeto sobrando fora dos grupos. E assim eu posso continuar a minha contagem
infinitamente. Então, se eu colocar mais 2 objetos aqui fora, esse número aqui vai ser 2 grupos completos formados, mais 2 unidades sobrando aqui fora. Então, você percebe que esse 2 ele faz referência aos grupos que estão sendo formados, enquanto que esse outro algarismo 2 ele faz referência aos objetos que estão sobrando fora do grupo, individualmente considerados. Pessoal, o que eu quero que você perceba aqui é que dentro do sistema de numeração decimal, a contagem é feita formando grupos de 10 em 10. Então, ali a gente formou 2 grupos completos de 10 unidades cada um, mais 2 unidades sobrando. Então, a contagem é sempre feita de 10 em 10. Por isso, o sistema decimal, porque além de ser formado por 10 algarismos, como a gente já viu, ele também faz a contagem de 10 em 10. Aí talvez você se pergunte, existem sistemas que contam sem ser de 10 em 10? Existem vários, pessoal. Existem sistemas que contam de 5 em 5, de 12 em 12. Existe um sistema que conta de 60 em 60. E esse você usa todos os dias da sua vida. Quer ver só? Então, quantos minutos tem uma hora? 60. Quantos segundos tem um minuto? 60. Então, quando você divide o tempo em grupos de 60, você está usando aí um sistema de base 60, ou sistema sexagesimal. Então, por exemplo, o que significa, por exemplo, 2 horas e 15 minutos? Olha só. 2 horas e 15 minutos, o que isso significa? Significa 2 grupos de 60 mais 15 minutos sobrando. Da mesma forma, esse número 22 que eu formei aqui, o que ele significa? Significa 2 grupos de 10 mais 2 unidades sobrando. Então, aqui eu tenho um sistema de base 60 e aqui eu tenho um sistema de base 10. Conseguiu perceber? Um outro detalhe que eu quero que você perceba é que aqui nós usamos 2 algarismos iguais. Então, aqui eu usei o algarismo 2 e aqui também eu usei o algarismo 2. Mas apesar de serem iguais, eles representam valores diferentes. Esse algarismo da direita ele representa 2 unidades, enquanto que o algarismo da esquerda ele representa 20 unidades. Agora, por que isso acontece? Porque o nosso sistema ele é posicional. A posição em que o algarismo se encontra é que vai determinar qual valor ele está representando. Então, o que é um sistema posicional? É um sistema em que um mesmo algarismo pode representar diferentes valores a depender da posição em que ele se encontre em determinado número. Então, até aqui a gente acabou de ver o quê? Que o nosso sistema ele é decimal e o nosso sistema também ele é posicional. Beleza? Mas não para por aí. Essa característica de ser um sistema posicional ela é muito importante para o nosso sistema e você precisa conhecer o nome e como funciona cada posição do nosso sistema de numeração. É por isso que a partir de agora nós vamos estudar as classes e as ordens. Olha só. Então vamos ver as classes e as ordens. Para facilitar o entendimento, eu trouxe aqui uma tabela onde eu tenho na primeira linha as classes, e cada classe é dividida em 3 ordens, que são unidades, dezenas e centenas. Então, na primeira classe, que é a classe das unidades, eu tenho unidades, dezenas e centenas. Próxima classe, que é a classe milhar, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Em seguida, eu tenho unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, e por aí vai. Como os números são infinitos, as classes e as ordens também são infinitas. Lembre-se que essa contagem é sempre feita da direita para a esquerda, beleza? Cada coluna dessa corresponde a uma posição em que o algarismo se encontre dentro de um determinado número, sempre contando da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho a primeira ordem, que é a ordem das unidades, e ela vale 1, porque é uma unidade. Em seguida eu tenho a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, a dezena vale 10. Em seguida eu tenho a ordem das centenas, que vale 100. Aí eu tenho unidade de milhar, que é 1.000. Então isso aqui vai valer 1.000. Em seguida eu tenho dezena de milhar, ou 10.000. Aí vem centena de milhar, que é 100.000. Em seguida eu tenho
unidade de milhão, ou seja, 1 milhão. Depois eu tenho dezena de milhão, ou seja, 10 milhões. E por fim aqui eu tenho centena de milhão, ou seja, 100 milhões. Beleza? Eu ainda posso escrever cada um desses valores em potências de 10. Então, para escrever o número 1 em potência de 10, basta eu colocar a base 10 e colocar quantos zeros estão acompanhando esse algarismo 1. Nesse caso, como eu não tenho nenhum zero, esse 10 vai ficar elevado a zero. Nesse próximo 10 aqui, eu vou colocar também a base 10. Como eu tenho um zero acompanhando o algarismo 1, esse 10 vai ter a potência igual a 1. Em seguida, eu tenho o 100, que é 10 elevado ao quadrado, porque eu tenho dois zeros aqui. Aí, seguindo esse raciocínio, eu vou ter 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 e 10 elevado a 8. Então, os mesmos valores colocados em potência de 10. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o número 3.425. Como ficaria esse número dentro da divisão que eu acabei de apresentar para vocês? Colocando ele da direita para a esquerda, o 5 vai ocupar a primeira ordem, em seguida vem o 2, o 4 e o 3. Beleza? Então, o que significa, por exemplo, esse 3 aqui? Para representar esse 3, o valor posicional desse 3, a gente vai localizar que ele está dentro da ordem das unidades, dentro da classe do milhar. Então, na verdade, ele é 3 multiplicado por uma unidade de milhar, que é esse valor, 3 vezes 1.000, ou seja, 3.000. Esse é o valor posicional desse algarismo 3. Agora vamos pegar um número maior de 9 algarismos. Então, vamos colocar um número de 9 algarismos aqui. Por exemplo, 523.649.872. Como ficaria esse número dentro dessa divisão dessa tabela? Colocando ele aqui sempre da direita para a esquerda, o algarismo 2 vai estar na primeira posição, aí vem o 7, 8, 9, 4, 6, 3, 2 e o 5, beleza? Então, o que significa, por exemplo, esse algarismo 6 que está aqui? Para saber o valor posicional desse algarismo 6, basta eu localizar, basta eu identificar que ele está dentro da ordem das centenas e dentro da classe do milhar. Portanto, o valor posicional desse 6 é 6 multiplicado pelo valor 100.000, que é o valor da posição em que ele se encontra. Eu posso também reescrever como sendo 6 vezes 10 elevado à quinta potência, ou simplesmente 600.000. Beleza? Esse é o valor posicional desse algarismo 6. E isso vale para todos os algarismos de um determinado número. Beleza, pessoal? Pessoal, entender as classes e as ordens é muito importante para que você possa identificar o valor posicional de cada algarismo. Esse assunto é bastante cobrado, principalmente na prova do Enem. Agora, o próximo tópico ele também é muito importante porque ele vai permitir resolver várias questões de concursos, vestibulares e também na prova do Enem. Então, olha só. Decomposição numérica. O que é decompor um número? É reescrever ele em função do seu valor posicional. Por exemplo, o número 52. Você concorda comigo que o número 52 é o mesmo que escrever 50 mais 2? Porque 50 mais 2 é igual a 52. Eu ainda posso reescrever ele da seguinte forma. Esse 50 ele é 5 vezes 10 mais 2. 5 vezes 10 é 50, mais 2, 52. E eu ainda posso colocar tudo isso aqui em potência de 10. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1 e 2 vezes 1 é 2. Se eu realizar essa operação, eu vou chegar no número 52.
Fazendo o mesmo raciocínio aqui com esse próximo número, eu vou ter que esse 326 é o mesmo que 300 mais 20 mais 6. Eu ainda posso escrever esse número como sendo 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 6. E colocando em potência de 10, como eu fiz aqui em cima, ele vai ficar 3 vezes 10 elevado ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 6 vezes 10 elevado a 0. De novo, 10 elevado a 0 é igual a 1, vezes 6 é igual ao próprio 6. Beleza? O próximo número, ele tem 5 algarismos, e eu já vou decompor ele direto em potência de 10, como a gente fez aqui no final. Como que ele ficaria em potência de 10? Eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a... Potência de 10 aqui vai ser igual ao número de algarismos que eu tenho depois do algarismo 2. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Portanto, essa potência aqui é 4. Mais 3 vezes 10 elevado a 3, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Beleza? Seguindo o mesmo raciocínio, próximo número, eu vou ter 6 vezes 10 elevado. Qual vai ser a potência do 10 aqui? Conta quantos algarismos eu tenho depois do 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa potência vai ser igual a 5, mais 2 vezes 10 elevado a 4, mais 5 vezes 10 elevado a 3, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 8 vezes 10 elevado a 0. Beleza? E assim eu fiz a decomposição numérica desses 4 números. Beleza? Bom, agora nós vamos resolver 2 questões para ver como esse assunto costuma ser cobrado em prova. Olha só. Essa questão aqui caiu num concurso em 2014. Representa-se qualquer número natural no sistema de numeração decimal usando 10 símbolos, os quais são chamados de algarismos. Cada número é separado em ordens e classes. A cada grupo de 3 ordens forma-se uma classe, começando da direita. Veja que aqui o enunciado é um resumo do que a gente estudou sobre o sistema de numeração decimal. Aí ele vem perguntando, dadas as afirmações abaixo, quanto ao número 6.235? Aqui nós temos 5 afirmações e ele pergunta, verifique-se que está correto apenas. E a gente vai ver qual dessas afirmações está correta ou não. A primeira diz o seguinte, este número é composto por 4 algarismos. Então a gente vai contar quantos algarismos tem nesse número. 1, 2, 3 e 4. Então aqui a nossa primeira questão, ela é verdadeira. Beleza? Segunda afirmação, o algarismo 2 representa 2 centenas. Veja que o algarismo 2, nós temos aqui 6.235. E aqui nós temos unidades, dezenas, centenas e aqui unidade de milhar. E ele fala que o algarismo 2, que é esse algarismo aqui, ele representa 2 centenas. Veja que o 2 está na ordem das centenas. Então, realmente, o 2 representa 2 centenas. Então, a segunda afirmativa também é verdadeira. O algarismo 3 representa 30 unidades. A gente vem aqui no 3 e vê que ele está na ordem das dezenas. Então, ele é 3 vezes 10. Ou seja, ele é 30 unidades. Portanto, a terceira afirmativa também está correta. Beleza? Próxima. Este número possui 2 ordens e 4 classes. O número 6.235, quantas ordens ele possui? Pessoal, cada ordem corresponde a cada algarismo. Então, se ele tem 4 algarismos, então ele tem 4 ordens. Então, a questão está dizendo que ele tem 2 ordens, então já está errado. E a questão diz que ele tem 4 classes. Na verdade, cada classe corresponde a 3 algarismos. Então, aqui eu vou ter, olha só,
Aqui esse conjunto de 3 algarismos é uma classe. E o 6 aqui faz parte da outra classe. Então ele tem 2 classes aqui. A afirmativa me diz que ele tem 4 classes, então errado. Portanto, essa questão aqui, essa afirmação, ela está falsa. Beleza? Este número possui 2 classes. A gente viu que ele tem 2 classes, né? Correto? E 4 ordens. Ora, se ele tem 4 algarismos, então ele tem 4 ordens. Portanto, essa afirmativa aqui, número 5, ela está verdadeira. Então, verifique se está correto apenas em a primeira, a segunda, a terceira e a quinta. Então, resposta correta, primeira, segunda, terceira e quinta. Letra A. Beleza? A próxima questão caiu na prova do Enem de 2012. Olha só. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do saque. O atendente ditou para João o número do protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente e anotou o número 13-98207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição, olha só, ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de. Então, na verdade, o que ele quer saber nessa questão, a única coisa que ele quer saber é qual é a ordem e classe que corresponde esse algarismo que está faltando no número. Então, aqui eu tenho o número 13, espaço, 98207. Aqui eu tenho o 7, unidade, dezena, centena. Aí eu venho unidade de milhar, dezena de milhar, e esse espaço vazio é o quê? Centena de milhar. Portanto, esse espaço vazio corresponde a centena de milhar. E a nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Depois que a gente viu tudo sobre o sistema de numeração, uma questão como essa aqui fica muito simples, não é verdade? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça de resolver exercícios relacionados a esse assunto. Não se esqueça de treinar. E eu espero você na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.